Tivemos só 2 slides até agora. Esse aqui é o terceiro que nós vamos começar para encerrar, né? É o último slide de noções de eletricidade, tá? São 3 slides só. Então, vamos ver a última parte aí sobre noções de eletricidade, tá? Então, dando sequência. Então, nós tivemos aí, ó, na última aula, ó, os condutores elétricos, a tensão elétrica, a resistência elétrica e a lei de Ohm, né? As fórmulas que nós fizemos. E hoje, nós vamos começar com a potência elétrica. E a potência elétrica, como eu falei com vocês, ela vai ter uma parte de lei de Ohm, ou seja, aplicação da fórmula também, né, na potência. Tá? Vamos ter uma outra grandeza também que nós vamos aprender, que é a frequência elétrica. Só que a frequência elétrica é só para a gente saber a existência dela, né? A importância dela, mas ela não vamos passar muito além disso. E também sobre a eletrostática, a eletrodinâmica e o eletromagnetismo. Aí nós encerramos essa parte de noções de eletricidade. Tá bom? Começando então, de cara nós temos uma figurinha aqui só para relembrar a gente, né? As letras e as suas unidades de medida. Ó. O watts é o que nós vamos aprender agora, da potência elétrica. O V é o volts, da tensão elétrica, né? O I é a intensidade do ampere, né? Corrente elétrica. E o R de resistência, ohms, a unidade de medida da resistência. Bacana? E agora vamos começar a entender agora sobre a potência elétrica. Tá? Uma nova grandeza elétrica com a sua característica também particular, única. Né? Então, por meio da lei de Ohm, mais uma vez a lei de Ohm, desculpa, gente, mais uma vez a lei de Ohm, porque a potência está incluída, né, nessa lei de Ohm. Então, por meio da lei de Ohm, é possível também determinar a potência elétrica, né, que é dissipada por um resistor. Já temos uma característica aqui, ó. A potência elétrica ela é dissipada. A potência elétrica dissipada por um condutor, ela é definida de que jeito? Ela é definida como a quantidade, olha só, olha a observação importante aqui. Ó. É a quantidade de energia térmica que passa por ele durante uma quantidade de tempo. Tá? Então, gente, energia térmica. Energia térmica é o quê? Temperatura. Tá bom? Então, a potência tem a ver com a temperatura. Tá? Então, a potência elétrica dissipada por um condutor é definida como a quantidade de calor que passa por ele durante uma quantidade de tempo. Tá? Então, está relacionado com o calor, a temperatura. Tá? A potência elétrica é medida dessa forma. Vamos aprender um pouquinho mais. Tal dissipação de energia, né, que ocorre em razão do efeito Joule. Tá? O efeito Joule é justamente o nome que se dá a essa temperatura alta. Vocês já devem ter tido esse contato, né? Essa percepção de um cabo, de um fio, um cabo elétrico está esquentando, né? O computador, o notebook, você pega assim, ó, você vê que ele tem vários pontos nele ali que está quente, né? Isso aí, gente, é justamente o efeito Joule, é a potência dissipada, tá? Devido ao quê? Devido à resistência, certo? A resistência, ela existe em todos os materiais, todos os componentes, já aprendemos isso, certo? E como que a resistência, ela luta com a passagem da corrente? Ela luta tentando impedir
e transforma em forma de calor. A resistência faz isso, né? Faz o efeito Joule, transforma em forma de calor, energia térmica, tá? E através dessa energia térmica, esse calor, nós conseguimos calcular a potência dissipada, tá? Então, potência seria isso, tá? Então, estamos determinando o quê? A quantidade de energia elétrica que um resistor é capaz de converter em calor. Isso é a explicação da potência elétrica, tá? Resumindo isso tudo que eu falei aqui, né? O que é a potência elétrica? É a quantidade de energia elétrica que um resistor é capaz de converter em calor, né? É o efeito Joule e a potência elétrica, tá bom? A potência elétrica dissipada. E outra definição para potência aqui, ó, também, a outra eu acho até melhor, mas aqui também, ó, pode ser definido como o quê? O trabalho elétrico, peraí, o trabalho elétrico desenvolvido pela corrente elétrica num período de tempo. Só que essa aqui ela fica um pouco vago, porque não destaca a temperatura, né? Não destaca a energia térmica, né? Energia térmica é o mais importante aí da potência elétrica, tá bom? Em termos mais simples, esse aqui sim, ó, conversão de energia elétrica em outra energia útil ao ser humano. Ou podemos colocar assim, ó, conversão de energia elétrica em outra energia térmica, em outra energia do tipo térmica, né? Devido à resistência do condutor. Tá bom? Aqui nós temos um exemplo, né, dessas etiquetas que costumam vir nos aparelhos eletrodomésticos, eletroeletrônicos, né? Isso aqui está relacionado justamente à potência elétrica, tá, gente? Nessas etiquetas, se vocês forem observar, aí mostra lá o consumo de corrente elétrica, né? Mostra para vocês lá a classe de potências, né? Quanto maior a potência, maior vai ser o consumo de energia, né? Porém, o equipamento ele tem uma potência maior, ou seja, ele é melhor do que o que tem potência fraca. Não é isso? Normalmente é isso que a gente sempre aprendeu assim por cima, né? E temos a noção disso, que tudo que tem uma potência maior significa que ele é mais forte, né? Porém, o consumo vai ser maior. Desenho anterior bem esclarecedor. Qual desenho? Deixa eu ver aqui. Esse aqui? Eu nem falei no desenho, né, gente? Verdade. Esse desenho aqui ele é muito ótimo, ele é muito bom. Porque aqui nós temos aqui, ó, a tensão empurrando a corrente, ó, o ampere aqui, ó, empurrando a corrente, e a resistência aqui, ó, tentando impedir, né? Tentando segurar a passagem da corrente, né? E é assim mesmo. E aqui, ó, devido a esses três aqui, vai esquentar, né, o condutor, porque a força empurrando a corrente e a resistência tentando impedir vai gerar o efeito Joule, vai gerar a potência também, né? A potência elétrica é a temperatura, né? O calor que vai gerar nessa situação aí, né? Eu acho ótimo esse desenho também. Acabei até pulando ele, né? Desculpa aí, tá, gente? Eu sempre gosto de destacar esse desenho aí. Acabei até passando direto ele. Beleza? Então é isso. Então nós temos aí um exemplo, né? No caso do chuveiro elétrico, quanto maior a potência elétrica, maior é a quantidade de calor. Ou seja, o chuveiro é melhor, né? Quanto maior potência o chuveiro tem, melhor ele vai ser, né? A temperatura dele para aquecer a água. Porém, é um chuveiro que vai ter um gasto maior, né? Um consumo maior de energia devido à potência dele. Tá? Então, potência está muito relacionado, né, com a potência do equipamento, né? E aí o consumo também. Muito bem. Então, nos equipamentos elétricos e eletrodomésticos, a informação da potência é muito importante. Por que é muito importante
a informação da potência para eletrônicos, né? Eletrodomésticos. Né? Por quê? Porque define, em primeiro lugar, o equipamento, né? Como eu acabei de falar, quanto mais potência o equipamento dissipar, significa que ele é mais potente, né? Ele é mais forte, certo? E também em relação aos outros modelos, né? Tá? E em segundos é porque essa informação é importante para a gente fazer as instalações devidas do aparelho. Né? Como assim? Vamos dar um exemplo do chuveiro. Né? Dependendo do chuveiro, quanto mais potente o chuveiro for, quanto maior potência ele tiver, eu tenho que me preocupar com a instalação elétrica. Né? Tem que ser um disjuntor, aquele disjuntor daquela chave, né? que cai quando ela tem uma sobrecarga, uma sobretensão. Tem que ser um disjuntor mais potente para segurar bem o chuveiro. Tem que ser um cabo que seja um cabo bem forte, né? com a resistência boa, né? Com a dissipação, um cabo grosso, né? Então, são preocupações que a gente tem que ter, né? Em relação à potência do equipamento, que ele é melhor, que ele é mais forte, aí as instalações para ele tem que ser uma instalação bem protegida, né, gente? É perigoso. 5.500 volts pede um cabo de 10 milímetros, uma chave de 50 amperes, por exemplo. Aí, ó, o Bruno conhece, ó, né? Tem conhecimento de elétrica, Bruno. Então, olha só, precisa pelo menos de um cabo de 10 milímetros, né? E uma chave, aquele disjuntor que cai, de 50 amperes. Então, assim, um chuveiro, né, de 5.500 watts, né? E se fosse um chuveiro com a potência mais fraca, além de chuveiro não ser tão forte, não ser potente, ele ia utilizar cabo mais fino, uma proteção menor, né? Então está muito relacionado, né? Essa proteção aí dependendo da potência do equipamento, né? Isso aí que a gente tem que ter em mente sempre, tá? Igual tá falando aqui, ó, cabo que será usado para ele, né? E até mesmo o disjuntor, né? Que foi o exemplo que o Bruno deu aí, tá? Outro exemplo seria o ar-condicionado, né? O ar-condicionado também é um aparelho que requer muita preocupação nesse sentido, né? Que quanto mais potente o ar-condicionado seja, a gente tem que se preocupar também com o disjuntor, com o cabo, né? A espessura do cabo, as mesmas preocupações também, né? No caso do ar-condicionado. E nossa área, vamos usar como exemplo o seguinte: eu tenho um computador. Eu fui lá e comprei esse computador, cheguei para o vendedor lá, para a pessoa que me vendeu, e falei assim, eu quero um computador bem simples. Um computador bom, mas porém simples, porque eu quero que ele atenda o que eu vou fazer. O que eu vou fazer é simples. Né? O que é que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com escritório, Word, Excel, texto e planilha. Vou acessar a internet para algumas pesquisas, e-mail, né? Coisas simples, só. Então, eu quero um computador que atenda essa demanda de serviço. Certamente o vendedor vai fazer uma venda de um computador bom, porém nem tão potente. Ele não vai ter uma potência alta. Mas o que seria potência alta? Bom, agora eu mudei. Agora não, eu estou com o mesmo computador, mas agora eu vou trabalhar com edições de fotos, com programas em definições 3D, engenharia gráfica, né? Com engenharia de utilizando o AutoCAD, esses programas em 3D. Né? São softwares bem pesados. E esses jogos também que as pessoas gostam muito de jogar aí, né? Jogos de computador aí, que são jogos pesadíssimos hoje em dia, né? A definição gráfica, né? E aí, o que acontece? Nesse computador que eu estava utilizando lá, não dá para utilizar esses recursos que eu acabei de falar.
Aí eu preciso o quê? Eu preciso deixar esse computador mais potente, modificar algumas coisas nele. Tipo o quê, gente? Eu tenho que melhorar o processador, colocar um processador mais potente. Um processador mais potente, ele vai ter consumo maior de energia e ele vai esquentar mais. Eu preciso de mais memória RAM, né? Vai aumentar a memória RAM. Eu preciso de uma placa de vídeo, né? Gráfica em 3D. Com certeza vai esquentar muito mais, vai deixar mais potente o computador, certo? Então, sim, são detalhes que a gente precisa melhorar para deixar aquele equipamento mais potente para atender esse serviço, essa brincadeira aí dos jogos ou do serviço em 3D, essa demanda toda aí que vai ser muito mais puxada em relação àquela primeira demanda que eu falei com vocês. E para atender isso tudo, que eu tenho que melhorar no computador, eu preciso da mesma proteção que nós preocupamos aí agora. A espessura do cabo, com o disjuntor, a gente precisa da mesma preocupação. Quem que vai ser essa preocupação? A fonte de alimentação do computador. Tá? A fonte de alimentação é aquela fonte que a gente liga lá na tomada, aonde recebe a energia, a corrente alternada, né? A corrente alternada chega nessa fonte, e nessa fonte existe aquela retificação, né? A conversão da passagem para corrente contínua. Essa fonte, ela precisa ter uma potência alta, tá? A potência dela tem que ser bem alta, ela tem que resistir mais para ela proteger os componentes, os equipamentos, atender eles, né, com a devida proteção, tá? Então é de 500 watts para cima essa fonte de alimentação, certo? E aí a preocupação seria essa. O Bruno tem uma dúvida. Pois não? Pode falar. Tem uma dúvida, uma fonte de 350, peraí, real é melhor que uma de 500 normal? A fonte real diz, né, que ela trabalha com os valores reais, né? Os valores que a gente pega. Porque, assim, os componentes, eles são todos divididos em tensão e potência, né? Cada parte, cada cabinho lá da fonte tem um valor de tensão e um valor de potência. Aí a gente faz a soma de todos eles, certo? E multiplica a potência pela tensão e faz a soma de todos eles. Vai dar o valor real da fonte. Tá? E, sim, normalmente, a fonte real ela trabalha com valores reais nesse cálculo. A fonte que é normal, ela é meio que camuflada, não é os valores reais que é passado. Né? Então, é isso que as pessoas falam, que a fonte real ela costuma ser melhor do que a fonte normal. Porque, às vezes, uma fonte normal de 500, se você for ver, de fato, ela não tem 500 watts. Tá? Ela pode chegar a 500 watts, mas ela não tem. E a fonte real não, a fonte real ela tem um valor real específico, por isso ela é considerada melhor. Tá? E nesse caso aí, eu dei o exemplo do computador com mais recursos, né, que a gente vai ter que comprar outras peças, melhorar, com certeza o ideal é usar uma fonte real, tá? De 500 para cima no mínimo, certo? E a fonte real ela é mais confiável mesmo. Bom, dando sequência aqui, aí vem a potência elétrica nas fórmulas. Tá? Só que essa questão de fonte real, fonte normal, a gente vai estudar também. Tá? A gente vai chegar, quando a gente estudar a parte de fonte, né? A gente vai estudar tanto a especificação técnica dela, né? A gente vai aprender a medir os cabos, a descobrir as tensões e potência. A gente vai aprender um monte de coisa, né? Na aula prática relacionada à fonte, inclusive isso aí também, né? A gente vai detalhar ela, né? Assim como nós vamos detalhar outros componentes também. A gente vai chegar nesse ponto aí que a gente vai esclarecer bem, tá?
Então, aqui nós chegamos num ponto que é a fórmula, né? A lei de Ohm aplicada na potência elétrica. Olha as novas fórmulas aqui para a potência. Só incluiu ela aqui, ó, a potência é a corrente vezes a tensão. Potência também pode ser a tensão ao quadrado, né? Dividido pela resistência. Né? A corrente também pode ser a potência dividida pela tensão. Né? E a tensão também pode ser a potência dividida pela corrente. Todas essas fórmulas chegam nos valores em equilíbrio dessas grandezas aí. Tá? São fórmulas que ajudam muito aí para controlar, né, os valores das grandezas aí, trabalhando junto com elas. Não vou passar agora nenhum exercício ainda, vou deixar para o final, né? Depois no final a gente volta nessa parte aqui para treinar elas, tá? Vamos dando sequência aqui. Então nós já estudamos a potência elétrica, agora vamos começar com a frequência elétrica, tá? E da frequência elétrica a gente aprende as outras grandezas lá e depois, terminando tudo, nós voltamos a estudar sobre a lei de Ohm com a aplicação da potência, né? Agora a frequência elétrica. Frequência elétrica, né, é uma grandeza elétrica também, tá? Então, já que ela é uma grandeza elétrica, ela pode ser quantificada, né, calculada, né? Então ela tem valor e nós podemos medir. Falou que a grandeza elétrica, ela tem, né, a sua unidade de medida e a mesma coisa. A frequência elétrica, a cada 1000 ela vai aumentando, né? Tem o hertz, kilohertz, megahertz, gigahertz e aí vai, né? Isso aí é um padrão, né? Toda unidade de medida ela vai modificando a cada 1000, tá? No caso da frequência elétrica é a mesma coisa, beleza? E a frequência elétrica, quem entende um pouco aí de processador, vai lembrar que os processadores eles são medidos, a velocidade deles, né? Isso, é gigahertz, exatamente. Hoje, né? Hoje em dia, os processadores estão em gigahertz, né? Mas algum tempo atrás eles já tiveram em megahertz, né? Em kilohertz. Então, elas são medidas dessa forma. As memórias RAM também, tá? Então, aí nós vimos que a frequência elétrica está muito presente, né? Na vida da gente aí, na parte, na nossa área, né? Então, vamos lá, vamos estudar um pouquinho mais sobre ela. A definição de frequência elétrica, memória flash também, isso aí, medida em gigahertz. Pois é. Então, a definição de frequência elétrica é a quantidade de ocorrências, né? O fato é um acontecimento, né? Não tem um acontecimento lá. Então, a frequência, ela mede o quê? Ela mede a quantidade de ocorrências em um determinado período. Então, nós temos um fato, e esse fato ele vai ocorrer várias vezes. Esse fato vai ocorrer várias vezes. Tá? É chamado de ciclos, inclusive. Quantidade de ciclos. Tá? É uma quantidade de ciclos, ou seja, repetições. Então, esse fato ele vai ter uma quantidade de ciclos ocorrendo, repetindo, num determinado período de tempo. Tá? Então, a frequência ela vai ser medida dessa forma. A quantidade de ciclos dentro de um período de tempo. Certo? E um exemplo é a nossa corrente elétrica. Olha aqui, ó, o exemplo aqui. Ó. Isso aqui é um desenho da nossa corrente elétrica. A nossa corrente elétrica é desse jeito aí, ó. A corrente alternada, né? A corrente alternada ela fica nessa frequência que vocês estão vendo aí, ó, nessa repetição aí, ó. Certo? E por isso que a nossa corrente elétrica, a corrente alternada, ela tem frequência. Tá? Não sei se vocês sabem, mas a nossa frequência elétrica, da nossa corrente elétrica, está em torno de 50 a 60 Hz. Certo? Mas a gente vai estudar um pouquinho mais aqui, vamos entender um pouquinho mais. Vamos chegar nesse ponto. Tá? Unidade de medida da frequência elétrica, igual eu falei agora mesmo, é o Hertz. Certo?
O fato é um evento determinado, né? Eu acabei de falar com vocês. O ciclo é cada vez que o fato se repete, igual eu falei com vocês também, né? Dentro do período, né? Tá? E o intervalo de tempo é o período que vai ocorrer o fato, certo? Então é isso. O Hertz é a unidade de medida do ciclo. É quantas vezes vai repetir e o intervalo, que é o período. Dentro daquele intervalo, quantas vezes vai repetir aquele ciclo, né? A corrente alternada, de novo aqui o exemplo. Então nós temos o zero aqui, ó. Aí começa o ciclo dela. Ó. O ciclo da corrente elétrica começa para o máximo positivo, aí volta para o B, que é o zero de novo, nulo, né? Valor nulo. Vai para o máximo negativo e aí acabou. Esse é o ciclo. Aí, depois desse ciclo, o que ela faz? Ela começa tudo de novo. Já vai para o próximo ciclo, fazendo as mesmas coisas. Ó. Aí chega aqui, acabou, começa de novo. Ela não para de repetir o ciclo. Certo? E a frequência, qual que é a função da frequência? É medir essa quantidade de ciclos que ocorre. Tá? Essa é a função da frequência. É por isso que ela existe, né? Para ser medido essa quantidade de ciclos. Olha lá. Tá? Igual eu falei com vocês, a nossa frequência elétrica é de 60 Hz. Vocês podem pegar todas as suas fontes aí de celular, carregador de notebook, vai ter lá na etiqueta lá, ó, que esse equipamento eletrônico, né, como ele usa eletricidade, ele usa corrente, ele foi fabricado dentro do padrão brasileiro, 50 a 60 Hz. Tá? E aí tem que ser fabricado dentro desse padrão, para ele atender uma corrente alternada com esse tipo de frequência, senão dá problema, né? Se não for fabricado com esse tipo de frequência. Tá? Olha a outra coisa aqui interessante aqui, ó. A quantidade de ciclos que se dá em um segundo é a quantidade de hertz. Então agora nós descobrimos mais uma coisa. Tá? A frequência elétrica ela mede os ciclos dentro de um período. E qual que é esse período? Um segundo só. Tá? É só um segundo. Temos mais informação aqui no chat. Esse chat está muito rico de informação hoje, viu? Como é a aplicação dos monitores com maiores frequências, 75 ou 144? Bom, aí depende da atividade do monitor, né? A atividade do monitor vai fugir um pouco dessa situação aqui da corrente elétrica. A corrente elétrica, eu estou usando ela como exemplo, porque é a frequência da corrente alternada, né? O monitor, no caso, vai ser um outro tipo de frequência, que não é a corrente alternada. Tá? É a frequência dos pixels dele, né? Aí vai ser uma outra frequência. Depois, quando chegar em monitor também, a gente pode... sim, eu acho que não tem o estudo de monitor dentro do curso. Mas a gente pode abrir uma exceção e pode fazer uma atividade em cima disso. Né? Para a gente descobrir em relação aos monitores. Vocês descobrirem, né, em relação aos monitores, o que é a frequência média neles. Tá bom? Que não é o que eu estou ensinando aqui, não. O que eu estou ensinando aqui é o ciclo da nossa corrente alternada. O monitor é um outro tipo de ciclo, né? Por isso que é 75, 144 e não é da corrente, certo? Porque a corrente elétrica para o monitor é essa corrente que vocês estão vendo aí, né? Para ele, a corrente elétrica, né? Agora, a frequência dele é de 75, 144 é para outra atividade que é medida em ciclos também. Assim como o processador, né? O processador também ele é medido em ciclos também. Mas seria a mesma base, exatamente. É a mesma base de quadros por segundo. Hertz, né? Kilohertz. Falou que a frequência é a mesma base. Igual você falou aí. É o Hertz, é durante um segundo, né? Medindo a atividade da ocorrência. Certo? Então, a frequência elétrica ela não está presa só na corrente alternada. Ela é utilizada para velocidade, para medir velocidade de processador, a velocidade de memórias, né?
no caso da imagem do monitor, ela está relacionada a tudo que se repete, né? Que existe ocorrências, não é só repete também não, né? Que o processador é a velocidade dele, é a velocidade que ele tem em processar as informações numa única vez, em um segundo, né? Aí já sai dessa repetição igual da corrente alternada, certo? Então, assim, praticamente a gente acaba tendo que estudar caso a caso específico, né? Certo? O caso da corrente, ela é medida a frequência dessa maneira aqui, né? De acordo com os ciclos de repetições. Então, em um segundo, essa repetição que eu estou mostrando para vocês aqui, ó, em um segundo, a nossa corrente alternada ela faz 60 vezes em um segundo. Por isso que ela tem 60 Hz. 1 Hz equivale a cada um segundo, né? Então, é por isso. Então, nós temos, na nossa corrente alternada, nós temos quantos ciclos? Nós temos 60 ciclos dentro de um período de um segundo. Ela tem essa alternância aí. Tá? É como se fosse a atividade. O trabalho da corrente é essa. E aí a frequência elétrica mede o trabalho da corrente. Né? Mede em um segundo quanto que essa corrente alternada ela trabalha dessa forma. Seria o quê? 60 vezes. Então é 60 Hz por segundo. Certo? Isso em relação à nossa corrente. Aqui está dando um exemplo. Ó. Aqui, ó. Um ciclo, 2 ciclos, tá vendo? Terceiro ciclo e quarto ciclo. É só um exemplo. Vamos dizer que foi 4 ciclos em um segundo. Se fosse assim, como que seria? Aí seria uma frequência de 4 Hz. Né? Mas não é o caso, né? A nossa corrente alternada, em vez de ser 4 ciclos, é 60. Então não tem nem como desenhar aí, né? É 60 em um segundo, 60 Hz. Tá? Aqui também está mostrando uma fórmula, só para a gente ter um leve entendimento, tá? A gente não vai usar isso aqui para nada, não, né? A gente não vai aprofundar. Então, aqui nós temos o F de frequência, ó, tá? Aqui o 1, que é o 1 segundo padrão, certo? E aqui o tempo, né? Então, nós temos aqui como exemplo, aqui, ó. Vamos pegar essa aqui como exemplo primeiro. Essa imagem deu para ter uma ideia muito boa como funciona. Beleza, isso mesmo. Aqui, ó, exemplo dessa fórmula aqui, ó. Para mim descobrir o tempo. Então, nós temos lá, tempo é igual a 1 segundo, né? Que é o padrão, né, da frequência, dividido pela frequência, tá? Aí nós temos aqui a resolução, ó, continua 1 aqui, dividido por 4. 4 o quê? A frequência, o ciclo, né? Usando o exemplo de cima lá, ó. Foi 4 ciclos? Foi. Em 1 segundo? Foi. Aí nós descobrimos o tempo. Dividido 1 por 4, nós descobrimos o tempo de cada ciclo. 0,25 segundos por ciclo. Né? Isso é só para a gente descobrir a questão do ciclo. Né? E aqui, a outra fórmula, para a gente descobrir a quantidade de frequência que ocorre. É o inverso agora, né? F igual 1 dividido por tempo. Qual que é o tempo? Esse 0,25. Aí, se a gente fazer a divisão, olha lá, se a gente pegar esse 1 e dividir por 0,25, nós vamos descobrir o quê? Quantas ocorrências tiveram nesse 1 segundo? Vai dar esse resultado aqui mesmo, o 4. Certo? É só para calcular um e outro. É o que a gente pode fazer com a nossa corrente 60 Hz por segundo, né? A gente pode descobrir esses 60 Hz, mas vai dar milésimos de segundo, né? A gente pode descobrir quanto que gasta cada ciclo dela, né? Então dá para fazer dessa forma, ó, descobrir o tempo e depois descobrir a quantidade de ciclos, né? Fazer o inverso, certo? Mas vocês podem ver que a fórmula segue o mesmo padrão, né? O mesmo padrão da lei de Ohm, beleza? Bom, alguma dúvida mais aí, gente? Em relação aqui que nós estamos estudando aqui a frequência? Alguém quer fazer alguma pergunta a mais? Que aí nós terminamos aqui a frequência também. A frequência, a gente vai voltar a estudar a frequência? Vamos.
tá? Só que a gente vai estudar ela para cada tempo, para cada momento, né? Hoje nós sabemos o que é frequência, né? Que é a quantidade de ocorrências dentro de um segundo. O processador, nós vamos voltar a estudar quando a gente estudar processador. A gente vai pegar um pedaço aí de estudo sobre a frequência, que a gente vai estudar que o processador ele consegue processar os dados, trabalhar as suas instruções, né, as suas tarefas, todas elas ele consegue processar o quê? Ele consegue fazer tudo isso 3 GHz é a velocidade do processador. O que significa isso? 3 GHz, a gente 3 bilhões de operações em apenas um segundo. Isso é o que o processador consegue fazer. Ele consegue executar tarefas, né? Então, assim, já é um outro estudo, mas a gente vai voltar a falar sobre a frequência, tá? E outras situações aí também, tá bom? É o que a gente vai voltar a estudar a frequência mais para frente. Vai usar ela dessa forma, né? Para estudo de operações, né? Processamentos, trabalhos, atividades. Então, a aula de hoje foi só para a gente entender o que é a frequência elétrica. E daí para frente, ela vai voltar a ser aplicada em alguns componentes aí. Tá bom? Então é isso. Então nós acabamos aqui. Estudamos hoje, então, a potência elétrica e a frequência elétrica. Né? O formulário de vocês, então, vai ter essas questões em cima de potência e em cima de frequência. Na próxima aula, a gente acaba de matar esse restante aqui, né? Da eletrostática, eletrodinâmica e eletromagnetismo. E já entramos para estudar a fórmula, né? A fórmula da potência. Aí acabou essa parte de eletricidade. Beleza? Então é isso, gente. Então, uma boa noite a todos. Obrigado pela presença de todos. Não deixem de fazer os formulários, tá? Principalmente pelo estudo de vocês e para a gente poder debater bastante nas correções, que é muito bom. E, em segundo lugar, para a Débora não puxar a orelha de vocês aí, né? Vocês viram que ela é bem brava, tá? Então, beleza, gente. Boa noite a todos aí. Até a próxima, então.